Vamos imaginar que eu resolvesse criar hoje uma máquina para medir o nível da nossa paciência. Se eu te pedisse para avaliá-la de 1 a 10, qual seria a nota que você daria para o seu nível de paciência? Todos nós temos o hábito de dizer que paciência tem limite. Mas toda paciência, quando ela chega ao seu limite, ela muda de estágio, ela muda de sentido e ela nos deixa à beira de uma decisão. Ou prosseguimos nessa paciência, ou alargamos de lado e voltamos tudo atrás e perdemos tudo que plantamos até então. E aí fica um nível de decisão. Porém, para prosseguir com essa decisão de permanecer com a paciência, temos que passar para um outro nível. E este outro nível é chamado de longanimidade. A paciência é um presente, ela é uma dádiva que o Senhor nos deu. A paciência é algo tão especial, mas tão especial, que o salmista Davi, no Salmo de número 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A paciência é algo extraordinário, é algo que muda a história da vida de um ser humano. Mas, quando nós chegamos no limite desta paciência, principalmente no nível relacional, esse próximo nível, chamado de longanimidade, é o estágio que eu começo a navegar sobre ele agora. E a longanimidade, além de ser um presente, além de ser uma dádiva, além de ser algo especial e extraordinário, é um fruto do Espírito. Só é possível ser longânimo através da presença do Espírito Santo, pois somente Ele tem a capacidade de nos dar o que nós precisamos para mudar desse estágio da paciência para a longanimidade. Como ser humano, todos nós temos os nossos limites, é claro, somos seres humanos. Todos nós podemos dizer que a paciência ela só vem até ali. E daqui por diante, fica complicado manter uma paciência, não é verdade? No trabalho, em casa com os filhos, relação marido e mulher, relação com vizinhos, com amigos, ou seja, onde houver ser humano, é necessário exercer a paciência. Fora a paciência conosco, com a gente mesmo. Quantas vezes nós pertencemos ao grupo dos imedialistas, daqueles que querem as coisas para ontem. Pensamos que num estalar de dedos está tudo resolvido e se pudéssemos de fato, seria assim. Porém, a Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 29, dizendo que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado, ele exalta a loucura. Pronto para navegar comigo nesse versículo tão poderoso e aprender no mais profundo da revelação do que o Senhor tem para nós? Se você está pronto, aperte os cintos, porque é hora de navegarmos no oceano do Espírito. Hoje é sexta-feira. Seja bem-vindo ao nosso último episódio da semana. E não poderia ser melhor começar esse finalzinho de semana com a longanimidade alicerçada em nossos corações. Porque só Deus sabe
o desafio que nós temos no nosso dia. Só Deus sabe o tamanho das adversidades que nós enfrentamos a cada dia. Então, desde já, eu quero te declarar um final de semana abençoador. Um final de semana com muita graça, com muita misericórdia e poder de Deus sobre a sua vida. E com a longanimidade do Senhor reinando em seu coração, para que em cada desafio, para que em cada processo, você seja capaz de vencer todos os obstáculos. Não sei nem o porquê eu estou afirmando isso, mas, ainda que seja um final de semana desafiador, prepare o seu coração, porque a longanimidade, que é um dos frutos mais especiais que o Espírito Santo poderia te dar, é o que vai te fazer passar um final de semana poderoso, com portas abertas e com a sua casa, o seu lar e a sua família transformada pelo poder da palavra. Pois bem, a longanimidade, ela é um fruto do Espírito, como nós já falamos. E o que é longanimidade? É ser longânimo. Ou seja, quando o nosso ânimo está no limite, em outras palavras, quando a nossa paciência já se esgotou, quando não tem mais nada, nenhuma gotinha assim de paciência, entra a longanimidade. O que é paciência? É saber esperar o tempo certo das coisas, o momento certo das coisas. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. E muitas das vezes nós somos precipitados e queremos atropelar esse tempo. Se nós olharmos pelo retrovisor da nossa vida, quantas coisas que nós perdemos ou que metemos os pés pelas mãos porque fomos precipitados e pagamos um alto preço pela nossa precipitação. A paciência, ela é um presente de Deus, o qual precisamos cultivar ao longo da nossa vida. A palavra de Deus, porém, ela nos ensina frequentemente que, quando chegamos no limite da paciência, nós temos que subir mais um degrau e ir além desse limite. Agora eu pergunto para você, a resposta que eu tenho para mim todos os dias. Vencer esse limite não é fácil. Porque quando chegamos no finalzinho, quando estamos já sem paciência nenhuma, o que nos resta como ser humano é entregar os pontos, é deixar para lá, é abrir mão. Mas quando nós damos lugar para o Espírito Santo do Senhor nos ajudar, ele vem com o seu fruto, que é algo especial que só ele pode nos dar, e entrega em nossa mão. E esse fruto tão especial é chamado de longanimidade. Ou seja, precisamos ir muito além da paciência, preparado para vestir essa armadura chamada longanimidade? Pois bem, Provérbios no capítulo 14, ele começa afirmando na parte A do seu versículo que o longânimo, ele é grande em entendimento. O que é uma pessoa grande em entendimento? Significa que é uma pessoa que já foi experimentado em alguma coisa ou em algum assunto especial. E ela se torna entendida daquele assunto. O longânimo, ele é grande em entendimento. Ou seja, ele já passou por várias experiências. Ele já passou por várias dificuldades, por várias adversidades. E em todas elas ele foi vencedor. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo,
mas de todas Deus o livrará. Então só é possível alcançarmos um nível de entendimento quando nós primeiros passamos pelo nível do conhecimento. É impossível ser entendido em algum assunto se primeiro você não foi experimentado por aquele assunto. Você não aprendeu com aquele assunto. A longanimidade, no original hebraico em que for escrito no Antigo Testamento, é orek, que tem um sentido muito próximo ao termo do Novo Testamento chamado macrotúmia, em grego. Podemos dizer que a longanimidade ela é a paciência estendida, pois ela começa quando a paciência acaba. Então, o que é longanimidade? É a extensão da paciência. Quando a paciência acaba, se abre uma ponte. E essa ponte, ela é a que vai ligar a paciência à longanimidade. Ou seja, é a extensão, é um alongador da sua paciência. Agora, como é possível acontecer isso? Só através da ajuda do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo é capaz de nos fortalecer, é capaz de nos capacitar a termos unidade em meio às diversidades. É possível ser alguém que consegue ultrapassar os limites humanos através da ajuda do Espírito Santo, que faz brotar, que faz surgir em mim e em você essa longanimidade, que muitas das vezes vai nos salvar no cotidiano, vai nos salvar dentro do casamento, vai nos salvar no trabalho, vai nos salvar no nosso dia a dia de forma em geral, em todos os aspectos e sentidos. A longanimidade, ela é um dos maiores presentes, das maiores dádivas que Deus pode nos dar. Portanto, se a sua paciência acabou em relação a uma pessoa ou uma situação, qual nível você vai escolher? Permanecer no limite e jogar tudo fora, aquilo que você plantou, aquilo que você semeou no coração de alguém, ou vai buscar da parte de Deus um pouco mais de força, graça e misericórdia para atravessar essa ponte e chegar do outro lado, para começar a caminhar no caminho da longanimidade? Qual vai ser a sua escolha? Entenda bem, Provérbios ele vai nos dizer que o longânimo ele é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado ele exalta a loucura. Então essas duas partes do versículo ela vai fazer uma divergência, ou seja, um contraste entre aquele que é longânimo, ou seja, aquele que tem uma paciência estendida e espera e aguarda, e entre aquele que é afoito, desesperado e se precipita, que não espera o tempo certo, não espera o suficiente, fala sem pensar, faz as coisas sem medir as suas consequências, é dominado pelas suas emoções e sentimentos. Fala e faz sem pensar, quer tudo imediatamente e é movido
pelos seus impulsos e desejos. Quantas vezes a sua impulsividade te jogou em situações complicadas? Quantas vezes você olhou e falou assim, misericórdia, eu fui capaz de fazer isso? Ou outras vezes talvez você olhe e fale assim, poxa, eu não deveria ter feito isso. Não deveria ter tomado essa decisão. Não deveria ter ido por este caminho. Que tamanho de prejuízo. Seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele conjugal, seja ele material, a precipitação, o desespero sempre vai nos fazer nos colocar em situações difíceis, sempre vai complicar a nossa vida. Gente, presta atenção, deixa eu abrir um parêntese aqui. Se houver de vez em quando uma participação especial de um cachorro, de alguma bagunça por aí, porque vizinhos, o meu cachorro, que sempre quer dar uma participação especial no vídeo, então não repara não, tá? Concentre-se naquilo que Deus tem para falar com você e deixa o cachorro cantar para lá, adorar para lá, porque todo ser que respira, louve ao seu Criador. Amém? Brincadeiras à parte, vamos voltar para o texto aqui, ó. Diz o seguinte, entre aquele que aguarda, tem paciência, espera o suficiente, e o que precipita, fala e faz tudo sem pensar. Então essa é a diferença entre aquele que aguarda e aquele que precipita. Agora eu quero meditar com você algumas lições que a gente encontra nesse texto. Preste bem atenção. Quando nós mentalizamos esse versículo, a gente vê que ele tem um contraste. Ele tem duas situações totalmente diferentes uma da outra. Então, por ter duas situações diferentes, nós vamos adentrar um pouco mais profundo nesse assunto para a gente puxar dele algumas lições. Prepare o seu coração, papel e caneta na mão para você anotar, para que nós venhamos colocar em prática tudo o que a palavra vai nos revelar nesse momento. Em primeiro lugar, busque em Deus um coração longânimo, que vai além da paciência, seja nos relacionamentos difíceis, nas situações desconfortáveis ou na resposta que demora a chegar. Peça a Deus paciência estendida para aguardar o tempo certo com o coração em paz. Então a primeira lição que nós temos aqui é ser paciente nos relacionamentos difíceis. Você tem algum relacionamento conturbado? Tem alguma dificuldade de se relacionar, muitas das vezes, com as pessoas em sua volta, no trabalho, em casa, na rua, na vizinhança? Tem alguma dificuldade? Então, busca de Deus essa longanimidade, ou seja, essa paciência estendida nessas situações difíceis. Situações desconfortáveis em que muitas das vezes nos tira do sério e nos dá vontade de dar o troco, de falar aquilo que vem na boca, de reagir. Então, peça a Deus longanimidade nessas situações. Ou quando a resposta demora. Lembra o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. É fácil? É claro que não. Mas nós temos um amigo chegado, que quando nós clamamos a Ele, Ele vem, nos estende a mão, nos fortalece e nos capacita e nos dá esse fruto maravilhoso. Esse amigo é o Espírito Santo, que é poderoso para fazer muito mais além do que nós poderíamos imaginar e fazer brotar em nós esse fruto, e esse fruto permanecer na nossa vida. Segunda lição, não seja precipitado. Não seja precipitado, não seja uma pessoa afoita.
não vai ser dominado por suas emoções e sentimentos. Porque o nosso coração é enganoso. Lembre de Jeremias 17:9. Nosso coração é enganoso, as nossas emoções nos jogam no mato. Às vezes ficamos apaixonados por certas coisas, mas a paixão passa tão rápido. E quando a realidade chega, a gente vê que a gente já se colocou em situações difíceis. Não fale ou tome decisões movidos por impulsos, especialmente em situações conflitantes. Quantas pessoas que, em momentos de conflito, na hora da raiva, falou coisas que se arrependeu, agiu de forma que se arrependeu? Quantos casamentos foram destruídos? Quantos futuros foram jogados no lixo por precipitações e impulsos que os levaram a fazer coisas catastróficas? No momento da raiva, no momento que você está com seus ânimos aflorados, com a sua paciência esgotada, escolha o silêncio. Escolha um pause. Não tome decisões impulsionados pelas suas emoções, porque você pode ter um prejuízo enorme. Pondere, espere um tempo, espera a raiva passar. Eu conheço pessoas que, na hora da raiva, mandaram filhos embora de casa, maridos embora, largaram a esposa, largaram o trabalho. Na hora da raiva, fizeram um monte de burrice e depois se arrependeram e não tiveram como voltar atrás. Então espere esse momento tenso passar, essa dificuldade passar e depois ore ao Senhor. Converse com Ele sobre esse assunto. Mostre para Ele as suas emoções. Há um hino que, de vez em quando, me dá um branco concernente ao nome desse cantor, mas ele fala mais ou menos assim: não conte seus maiores planos para ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curar e força para te erguer. Então, muitas das vezes, nesse momento, clame ao Senhor, não vai falar com ninguém sobre os problemas que você tem. É claro que precisamos de pessoas para nos ajudar, mas não é qualquer pessoa. Primeiramente, desabafe com Deus. E se Deus te direcionar alguém para te orientar, para te ajudar, tudo bem. Mas a primeira pessoa que você busca socorro, ajuda, é do Senhor. Então, antes de responder ou reagir sobre qualquer assunto, primeiro busque ao Senhor. Terceira lição: cuidado com a loucura. A loucura a que o verso se refere não é falta de equilíbrio mental. Não é você olhar para alguém que a gente diz que pirou na batatinha. Não, 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 não. Não é esse tipo de gente, não é esse tipo de loucura. A loucura aqui proferida, ela é nada mais, nada menos do que aquilo que foge do bom senso. Ou seja, uma pessoa que não mede as consequências daquilo que fala, daquilo que faz. Ou seja, um insensato, um orgulhoso, um arrogante, um vaidoso, um egocêntrico. Esse tipo de loucura que a Bíblia está dizendo, que Salomão nos orienta aqui. Cuidado com as iniciativas ou palavras que promovem aquilo que não é bom, que não é justo e que não é reto, seja para com você, com sua família ou com a sua igreja. Preste atenção, cuidado com a precipitação e com a loucura. Lembra quando nós lemos
em Filipenses, capítulo de número 4, quando Paulo ele vai nos orientar sobre esse assunto tão importante, sobre exatamente o que é bom, justo e reto. Olha o que diz no verso 8 do capítulo 4, dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum louvor, nisso pensai. Então presta atenção. Cuidado com as iniciativas e palavras que promovem aquilo que não é bom, que não é justo, que não é reto, seja para você ou com sua família ou com a sua igreja. Nós vemos Paulo sempre orientando. Efésios capítulo 4, verso de número 29, que ele diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. No verso 30, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto para nos dar os seus frutos. Mas quando nós deixamos essas precipitações, essa loucura tomar domínio sobre a nossa vida, aí nós vamos perder a comunhão com Ele. E é nessa hora que nós destruímos, sabotamos a nossa própria vida. Fale menos e ouça mais. Ore mais pedindo ao Senhor que lhe dê a longanimidade. Entenda, preste bem atenção. Tiago, capítulo 1, verso 19. Todo homem, ou seja, o ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, todo homem seja pronto para ouvir. Será que nós estamos realmente prontos para ouvir? Ou será que nós somos precipitados, afoitos? Salomão escreve também que aquele que responde antes de ouvir, ele é insensato, ele é louco. Então nós temos que aprender a ouvir, porque antes, quando nós atropelamos, antes de analisar, de ouvir de verdade, nós interpretamos de forma errada. Nós entendemos de forma errada. E não damos a outra pessoa a oportunidade de explicar com clareza aquilo que ela realmente queria dizer. Muitas das vezes nos machucamos, nos magoamos, nos ferimos, deixamos brotar em nós rancor, mágoa, ira, a cólera, ou seja, o descontrole, e brigamos, agredimos verbalmente, outros agridem até mesmo fisicamente. Por causa de quê? Precipitação. Responder antes de ouvir. Tiago 1,19. Pronto para ouvir. Tardio para falar. E tardio para se irar. Devemos clamar a Deus para nos dar a longanimidade, para que Ele venha, através da presença do Espírito Santo, nos capacitar naquilo que nós pedimos. Porque sem a presença dele é impossível sermos longânimos. Sem a ajuda do Espírito Santo é impossível nós chegarmos ao nível que ele quer que nós cheguemos. No capítulo 16 de Provérbios, no verso de número 32, ele diz assim: o melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Melhor é o longânimo. Então é melhor você ter paciência, é melhor você ter o controle da situação. Porque se você não tiver o controle da situação, você pode colocar tudo a perder. Melhor é o longânimo
do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Muitas das vezes, ou por que não dizer a maior das situações, ou a maioria das vezes, é melhor ter paz do que ter razão. Porque nós podemos meter os pés pelas mãos e por tudo a perder. Que Deus em Cristo te abençoe e dê a oportunidade do Espírito Santo falar melhor no seu coração. Peça a Ele longanimidade, porque você tendo a longanimidade, você verá como Deus vai mudar o quadro dessa situação. E Deus vai mudar a história da sua vida. E já deu tudo certo. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida neste final de semana. Deus vai fazer aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram e aquilo que ainda não chegou em seu coração. Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. E o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Porque Ele é aquele que, operando, ninguém pode impedir. Eu te desejo felicidade, bênção sem medidas, recalcada, sacudida e transbordante. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. E até a semana que vem, em nome de Jesus.